E esse componente agora para o cálculo do OAE, que é a qualidade, nós vamos analisar com base nos mesmos dados dos exemplos anteriores, né? E aqui vocês podem ver, nós temos a nossa base de dados onde as 8 horas e 48 minutos, que corresponde a 528 minutos em um turno, tem uma parada programada de 45 minutos e nos resta então 483 minutos como tempo efetivo de produção, ou que deveria ser efetivamente de produção, tá? Aí o que acontece? Nós temos o tempo de planejamento da produção, que são os 483, que o PCP considera. Vocês podem ver que todo dia da semana tem o mesmo valor de tempo, né? O que foi real, tempo de operação, na segunda-feira, por alguma razão, parada não programada, ele trabalhou só 420 minutos, na terça 320, na quarta 370 e assim por diante, né? Todos os dias ele trabalhou a menos do que era o planejado, pelo menos o previsto daquele tempo disponível, né? Bom, nessa linha nós temos as unidades de produção prevista. Então, se nós temos 483 minutos de tempo previsto para a produção, na teoria, eu considerei aqui aqueles 15 minutos de processamento por peça, eu teria uma produção de 32 unidades todos os dias, né? Aqui nós estamos falando de um único produto com o mesmo tempo de processamento, tá? Só para facilitar o entendimento. Então, se eu tenho esse tempo disponível para uma produção efetiva, eu deveria ter produzido 32 unidades. Agora, a minha produção real foi só de 28 unidades. Na segunda-feira, só de 21 na terça-feira, só de 25 na quarta e assim por diante. E ainda, além disso, eu tive uma perda por não conformidades. Quer dizer, eu produzi 28 e a minha produção de produto conforme foi de apenas 23. Aqui eu tive 5 unidades. 5 unidades. Posso colocar, por exemplo, aqui esse menos esse. Eu tive. Opa. Aqui igual. Esse menos esse. Tive 5 unidades de produção não conforme. Vou colocar aqui NC. Tá? E assim poderia ser para as outras, né? Então eu tenho essa quantidade de produção não conforme, até é um valor bem significativo, né? E aqui nós poderíamos fazer média de produção não conforme, 5 unidades em média por dia de produto não conforme, tá? Bom, o que acontece nesse caso? Nós temos unidades conforme produzidas, peças conforme, né? A quantidade de peças conforme que foram produzidas. Aqui ele está falando sobre a média, tá? Unidades conforme, então 20. Na verdade aqui eu arredondei e aqui não, né? Mas ele é 20. Pronto. Não muda nada na taxa. O total de unidades produzidas foi de 25, né? Unidades reais e produtos conformes. Então, eu tenho uma taxa de qualidade produzida de 80%. Ou seja, 20% da minha produção, 20% da minha produção foi sucateada. Então, nesse caso aqui, nós temos perdas por disponibilidade de máquina, ou seja, não faço um aproveitamento completo daquilo que eu tenho de tempo disponível. A minha eficiência é reduzida porque eu tenho paradas não programadas, eu tenho dificuldades de garantir aquele aproveitamento total do meu tempo e eu tenho ainda assim as perdas por qualidade. Agora, a qualidade entra por quê? Possivelmente a gente tem muito das ocorrências de não conformidades ou produtos não conformes. Muitas vezes a gente tem muitas ocorrências em função de problemas com equipamento, né? Nós temos problemas com máquinas que acabam gerando produto não conforme, sejam eles dispositivos, ferramentas ou a própria máquina, né? Então, por isso que no cálculo do OAE, que é a eficiência global dos equipamentos, ou eficiência global dos recursos, eu tenho que considerar o fator qualidade também, tá? Nesse caso aqui, então, nós temos o fator qualidade com taxa de 80%. Complementando o nosso gráfico, né? Tempo de operação, tempo planejado. Aí nós temos o tempo de operação sempre menor do que aquele que foi planejado, TO e TPP. A média do tempo de operação, que é a média disso aqui, né? Está aqui. E aqui as unidades previstas e as unidades reais produzidas, que é o que nós tratamos agora. Então, no caso aqui, unidades reais e unidades previstas que foram produzidas. Aqui é a nossa média e aqui é o nosso tempo
de operação e com relação ao tempo programado de produção. Tá ok? Então nós temos agora a disponibilidade, temos a eficiência e temos a qualidade. Em seguida a gente vai ver como é que se faz essa interpretação do cenário baseado nesses três elementos que compõem a taxa do OAE. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Se inscrevam no canal, compartilhem nossos vídeos. Na dúvida, façam contato, a gente está à disposição para conversar. Obrigado a todos e um abraço.